Vamos falar sobre redação? No vestibular UESB, a prova de redação tem peso máximo para todos os cursos de graduação. Por isso, exige um cuidado a mais. Mas como se preparar para ela? E para nos ajudar nessa missão, convidamos o professor de redação Caio Aguiar, formado em letras aqui na UESB e mestrando em linguística. Pega papel e caneta, pois está começando mais um plantão com dicas para o vestibular. Oi, Caio, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso plantão vestibular. Oi, Thaís, obrigado pelo convite. Então, Caio, nos últimos anos, os pré-vestibulandos passaram a contar com dois tipos de provas, o tradicional vestibular e o Enem. Eu queria saber de você se existe diferença do estilo de prova de redação desses dois processos seletivos. Então, Thaís, há uma diferença sim, né? Embora a gente esteja trabalhando com o gênero dissertativo argumentativo, né, tanto no Enem quanto no vestibular da UESB, há diferenças. Essa primeira diferença a gente já pode notar na instrução, né? No vestibular da UESB, a gente percebe que tem assim, que deve-se evitar redações pré-fabricadas, texto padronizado, comum a vários candidatos. Ou seja, em alguns cursinhos, por exemplo, algumas escolas, a gente trabalha muito fazendo alguns modelos de redação, né? E quando a gente vai em site, a gente percebe muito isso, modelos de como tirar a redação 1000. Já no vestibular da UESB isso não cola, né? É preciso que ele tenha autoria, precisa ser o mais autoral possível, né? Outra questão também é que do Enem, se a gente for fazer um comparativo entre Enem e vestibular da UESB, a gente vai perceber que o Enem é mais objetivo do que o vestibular da UESB, porque muitas vezes o vestibular tem uma proposta que é uma citação de um filósofo, uma citação de sociólogo, né? Uma reflexão maior do que comparado ao Enem. Então, para a gente fazer uma exemplificação, a gente tem aqui, por exemplo, o último Enem, né? Que foi a democratização ao acesso do cinema no Brasil. Então, quando a gente vê uma proposta como essa, a gente se pergunta, não está tendo democratização, a gente vai para essa lógica, não tem democratização, eu preciso mostrar os caminhos para que haja. Né, durante toda a redação, inclusive na proposta de intervenção, procurar meios. Já no vestibular da UESB, é mais subjetivo. Não dá para fazer somente com a proposta, tem que ler o texto de apoio. Então, é preciso um nível de interpretação de texto mais alto em comparação ao Enem. E aí eu trago aqui como exemplo o último vestibular da UESB, né, o vestibular 2019, que falava em ciência e tecnologia, acesso, benefícios e malefícios. Se nós fôssemos fazer uma redação Enem com essa proposta, pensaríamos o quê? Né? A tecnologia como resultado da ciência, o acesso, que está mais fácil, né? Hoje em dia muitas pessoas têm acesso à internet, embora não seja ainda totalmente democrático, mas as pessoas têm mais acesso. Os benefícios traz essa rapidez, essa facilidade nas relações, no sentido de que eu posso falar com quem eu quero em qualquer lugar, né? E os malefícios, por exemplo, são a fluidez nas relações, as pessoas não se encontram mais, enfim, né? A modernidade líquida que todo mundo gosta de colocar nas redações. Já no caso do vestibular da UESB, esse tema tinha uma reflexão maior. E aí a gente tinha que olhar os textos de apoio, né? Nos textos motivadores do vestibular da UESB, a gente tinha uma imagem. Nessa imagem tinha lá, Brasil tem 25 milhões de telefones celulares. E depois tinha uma caixinha, né? E aí na figura a gente pode perceber aí uma pessoa carregando uma carroça com muito entulho, né? E em cima tinha, me liga mais tarde, agora estou enrolado no trânsito. E realmente ele estava no trânsito, né? Mas assim, a reflexão era, a ciência e a tecnologia deveria mudar a realidade social da população, né? Ela não deveria ser utilizada somente para comunicar, mas ela deveria servir para mudar a vida das pessoas, no sentido de trazer mais educação, de trazer um ensino superior, de trazer uma possibilidade de emprego. Não só de comunicar, né, não é só a questão de fluidez nas relações. Era uma questão mais reflexiva. Né? E aí muitos dos alunos me falam, Caio, eu fiz uma redação para o Enem, tirei 920, 940, minhas notas são muito altas, mas no vestibular da UESB eu acabei tirando 7, justamente porque precisa de uma reflexão maior e de autoria. E é isso que a banca, né, da UESB, a banca Constec, ela pede do candidato. Caio, e sobre os critérios de correção, no caso da prova do vestibular UESB, o que é preciso ficar atento? Então, diferente do Enem, os critérios de correção também são diferentes, né?
Então a gente vai ter o primeiro critério, né? Eu estou falando isso com base no manual do candidato dos últimos anos, né? A gente tem o primeiro critério é o entendimento do tema proposto. Então isso vai mostrar realmente se esse candidato ele tem capacidade de interpretação de texto e de leitura, né? E se entendeu aquilo que a banca quer, certo? O segundo critério vai dizer clareza de argumentação e senso crítico, porque ele pode entender, mas ele não consegue trazer argumentos que comprovem a tese, né, que ele levanta na introdução. O critério C diz respeito à seletividade de informação. Se ele seleciona aquelas informações que vão dar conta de fazer que a argumentação fique ainda mais coerente, fique mais coesa. A D é criatividade e originalidade. E eu digo que é uma das mais importantes e o que diferencia o vestibular da UESB e do Enem, que é se o aluno tem realmente a capacidade de escrever. Então isso vai mostrar que ele não está fazendo uma redação pré-fabricada, e sim uma redação, e sim que ele sabe de fato escrever um texto dissertativo, argumentativo e tem uma possibilidade maior de entrar na universidade. E o critério é a utilização da norma da língua portuguesa, da norma culta da língua portuguesa, norma padrão. Então, se ele sabe usar vírgula, pontuação, concordância, enfim. E aí, Thaís, a gente percebe que nesses critérios, né, entre o A, o B, o C e o D, não tem nenhum falando sobre proposta de intervenção, diferente lá do Enem. Então, porque não há uma proposta de intervenção. E aí os alunos me perguntam, Caio, eu posso colocar uma proposta de intervenção? Fazer igual eu faço no Enem, posso fazer no vestibular da UESB? Até pode, mas como eu falei, isso vai fazer que a redação seja uma redação pré-fabricada. E aí o que eu sempre oriento? Faça um resumo de tudo aquilo que você defendeu. Então faça uma conclusão tipo resumo, retome, né? Comece com conectivos em suma, por fim, e isso você vai retomar todas as ideias que você desenvolveu durante o texto, toda a sua argumentação e vai fazer que sua redação não seja uma redação pré-fabricada. Caio, depois de tudo isso, a gente quer saber se já dá para apostar em algum tema para o vestibular 2020. Então, Thaís, assim, nos últimos anos foi se falado muito, devido a essas questões ideológicas e políticas, se fala muito sobre discurso de ódio, né? Principalmente porque nesses últimos anos suscitou essa questão, o que é minoria, né? O que é de fato uma minoria. Então, eu acho que uma das apostas seria, por exemplo, essa questão do discurso de ódio nas redes sociais, né, nas mídias. Outro tema que é muito relevante também é sobre a questão da universidade, né? Nos últimos anos nós tivemos cortes nas universidades, cortes de custo, e aí talvez, possivelmente, pode ser um tema falando sobre a questão da importância da universidade, a democratização do ensino superior, a importância da pesquisa, do ensino e da extensão, e aí pode ser temas possíveis, né, para esse vestibular 2020. E para fechar nosso papo, é claro que a gente não ia deixar de te pedir algumas dicas para que o pessoal se dê bem na redação. Então, como eu disse inicialmente, o candidato precisa ter um alto nível de entendimento, de interpretação de texto. E ele precisa prestar atenção nas fontes, de onde veio o texto, né? Se ele tem que explorar esses recursos aí, que não são só escritos, mas também são extralinguísticos. E assim, entender o tema proposto, né? E ter originalidade, não fazer uma redação pré-fabricada e se mostrar que realmente tem domínio de escrita, domínio de argumentatividade, enfim. Então é isso, vestibulandos, conversamos com o professor Caio Aguiar sobre algumas dicas da prova de redação do nosso vestibular UESB 2020. Muito obrigada, Caio. Boa prova para todo mundo.